Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse assunto para muitos pode ser assim, um assunto assim, muito complexo, mas para mim não tem nada de complexo. É um assunto relativo, é um assunto assim, complexo, eu admito, mas para mim não tem nada de relativo, não tem nada de complexo, porque eu entendo o que eu estou dizendo de acordo com o nível evolutivo de cada ser. Nós temos que entender que em matéria de criação todos nós somos iguais perante o Deus, mas em matéria de evolução ninguém é igual. Então nós temos que entender, vamos dizer assim, o nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, e isso vai demorar alguns bilhões de reencarnações. Pode ser que nós venhamos habitar todo o sistema nosso solar, porque consta-se que o nosso planeta Terra é o planeta Terra em matéria de moral e de cultura e de intelecto o mais inferior. Consta-se isso. Novas mensagens Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Leia isso lá. Não é eu que estou dizendo, não. Então, nós temos que entender que possamos habitar todos os sistemas, todos os planetas que existem no sistema solar, que muito evoluídos esses planetas são, por exemplo, Marte, Júpiter, segundo consta, é o planeta mais evoluído que lá, que no nosso sistema solar existe. E pode parecer loucura de vocês, mas eu já tive a oportunidade de ir a Júpiter, já tive a oportunidade de ir a Marte. Entendeu? Você pode pensar o que quiser, é um direito seu, mas cada espírito tem a sua bagagem espiritual. Então eu não tenho vergonha de ser taxado como louco, como um hereges, um psicopata. Psicopata não, né? Porque psicopata mata os outros, né? Eu não mato ninguém. Eu só procuro ajudar as pessoas. Mas pode me xingar do que quiser. Mas eu já tive a oportunidade de ir a Marte, eu já tive a oportunidade de ir a Júpiter. Tudo bem. Nós entendemos que durante o tempo que nós permanecermos no sistema nosso solar, nós vamos carregar por todo o sistema solar o conceito de que viemos do princípio do fluido cósmico universal, que não está errado. Não está errado. Tudo veio do princípio cósmico universal, do fluido cósmico universal. Menos o espírito. Porque o espírito é um elemento à parte. Que nem os bons espíritos, de acordo com a nossa evolução, nos explicaram. Mas que espíritos em outros planetas do nosso sistema solar, eles são detentor desse conhecimento. Você pode pensar que eu estou dizendo besteira, mas não tem problema, gente. Nada me afeta. Sabe o que me afeta? Se eu estiver pescando e sem perceber sentar em cima de uma correição de formiga sem ver.
ou se por um acaso cai um raio na minha cabeça. Isso é que me afeta, porque o resto em mim tá tranquilo. Eu deito na minha cama, gente, e eu deixo o corpo físico, e olha, eu embrenho nos trabalhos na colônia espiritual do professor, que tem dias que eu tenho que... Eles têm que me enxotar de lá, porque senão eu não volto ao corpo físico. Eu não volto. Mas se você não volta, você morre? Não morre assim. Tá ligado ao corpo físico, não morre assim. Então, veja bem, mas que existe em outras dimensões, nos universos, onde os seres em processo de evolução não necessitam dos mesmos elementos fisiológicos, biológicos, que nós aqui na Terra necessitamos, não existe, eles não necessitam mais. Que o eu, nestes planetas muito evoluídos, necessita destas formas as quais nós usufruímos, não necessitam. Tanto é que você, que é uma pessoa inteligente, você sabe que os espíritos, de acordo com o nível evolutivo, eles se tornam diáfanos. E quando o espírito se torna diáfano, existe ali um processo onde o perispírito e o espírito, de tanto naquele momento evoluído, eles se confundem. E que o espírito, naquele momento, ele sexo, organização assim, genética, não, genética não. Ele não possui constituição sexual. Ele não possui. Então você olha, você não enxerga nem um homem e nem uma mulher. O espírito mais elevado, ele não possui sexo. Você olha nele, você não reconhece se é homem ou se é mulher. Mas todos nós passaremos por esse processo conforme nós evoluirmos. Agora veja bem, esse processo não faz parte do fluido cósmico universal, é um fluido à parte, que evolui à parte. Evolui à parte. Acreditar que por toda a eternidade, que não tem começo e nem fim, existe apenas dois elementos. Você entendeu? O espiritual, ou melhor, o inteligente, que não deixa de ser também, né? O inteligente e o elemento material é assumir total ignorância. Assumir total ignorância. Porque você acha que vamos dividir com todo respeito da seguinte forma. Vamos dividir o processo evolutivo em quatro partes. Nós nos encontramos na primeira parte, onde encontra-se o fluido cósmico universal, que é um elemento que é o responsável
pela formação, pela base de tudo que nós conhecemos. Inclusive pelos mundos, pelas dimensões, pelas galáxias físicas. Mas existe, depois do topo de número 100, existe outros elementos do segundo plano que constitui todos aqueles corpos que nós não sabemos como vive e onde vive. Existe o terceiro plano evolutivo, a terceira escala, que é um outro fluido diferente, outros elementos, outros fluidos, como se fosse o fluido cósmico universal, mas correspondente à evolução daqueles seres lá. Porque o fluido cósmico universal aqui, ele é condizente ao nosso nível evolutivo, que para lá não serve de mais nada. Como o de lá, aqui não serve para nada. Existe a quarta dimensão evolutiva, que é fluidos diferentes, vou usar esse termo, fluido cósmico diferente, dos que reina aqui. E que reina em todas as outras dimensões evolutivas, que não serve para outras dimensões e nem as outras dimensões servem para lá. E assim, gente, por toda a eternidade, incessantemente. Deus, olha a frase, Deus é inesgotável, é em matéria de energias, de acordo com a evolução do eu. Por que eu estou dizendo agora, nós estamos dizendo o eu? Porque o ser alcançou esse estágio evolutivo, ele já não é detentor mais do termo espírito. Ele não é detentor de espírito. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo é espírito? Você acha que Deus é espírito? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Não vamos querer desperdiçar uma oportunidade tão grande que estamos tendo nessa existência de aprendermos, de raciocinarmos. Não vamos permitir que a nossa consciência permaneça no estado letárgico de ignorância. Vamos pensar da seguinte forma, que erremos, mas buscando reconhecer a grandeza do Pai. Porque você observa em momento algum, nós menosprezamos a grandeza do Criador. Pensemos em, errarmos pelo fato de nós, assim, tratarmos desses assuntos tão nobres, onde toda honra e toda glória a Jesus e a Deus. Porque assim nós estaremos enobrecendo o Criador e não diminuindo-o a um nível inferior nosso. Como muitas pessoas dizem assim,
Deus nos fez a sua imagem e a tua semelhança. Credo em cruz. Credo em cruz. Se Deus nos fez a tua imagem, a tua semelhança, cruz credo, Ave Maria 3 vezes e que salve rainha me proteja lá na porta. Porque não é possível que Deus possui, né, essa imagem tão horrenda que nós possuímos na terra. Imagens de corruptos, imagens de uma ciência corrupta, imagem de ministros corruptos, imagens de políticos corruptos, imagens de justiça corrupta, imagens de religiosos corruptos, imagens de humanidade corrupta. Deus com essa imagem? Vamos raciocinar, gente? Vamos raciocinar? Tudo nós podemos. Tudo nós podemos. Só depende de nós. Só depende de nós. Então, achar que por todo o universo, as dimensões, por toda a eternidade, o único fluido que existe é o cósmico universal, que gera, né, a vida material e inteligente a tudo, é assumir uma ignorância. É diminuir Deus e colocá-lo embaixo do tapete. É diminuir a grandeza de Deus, gente. Não, gente. Prestemos atenção. Prestemos atenção. Vamos pensar assim, numa ordenhação, foi retirado apenas um copo de leite e fornecido a todos nós, a humanidade. Você entendeu? Enquanto nós existirmos nas condições evolutivas que nós nos encontramos, nós vamos tomar leite. Mas você entende que, através do leite, aqueles mais espertos, eles conseguem fazer um docinho de leite? O derivado do leite, ele consegue fazer um queijinho? Ele consegue fazer uma bolachinha? Um pãozinho? Um bolo? Um sorvetinho? Você consegue entender? Então não existe só o leite. Não existe só o leite. Porque se você for no queijo, você vai encontrar as mesmas propriedades que existem no copo de leite teu. No sorvete, na bolacha, no bolo. Você vai encontrar as mesmas moléculas. Só que você já observou que todas aquelas outras formas, elas obtiveram, né? Obteve outras formas. Porque alguém mais inteligente raciocinou e as aproveitou de uma outra forma que nós não imaginaríamos. Ai, Luiz, eu não entendo essas coisas. Oh, meu Deus do céu, mas é tão fácil. Né? Então é como aqui,
A criação dos espíritos é permanente ou só se dá na origem dos tempos? Ora, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Jamais deixou de criar. Agora, o mais interessante é que que todos, eles têm origem lá no simples e no ignorante, mas propensos ao bem. Nenhum é beneficiado mais que o outro por Deus. Todos nós seguimos a mesma trilha. Como se diz, vamos limitar, só para você entender. Do princípio ao fim, todos nós militamos a mesma trilha. Porque caso contrário, que mérito haveríamos de ter? Que mérito, gente? Entendeu? Nós temos o que nós plantamos. Óbvio. E não adianta discutir, né? Vamos para o próximo vídeo.